As Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 6, apenas versículo 17, 18 e 22. Vamos falar sobre esse assunto da santidade. É um assunto oportuno para a igreja desses últimos dias, a igreja que de fato ama o Senhor, almeja o Senhor. Temos dito em algumas reuniões que o Senhor não irá voltar para uma igreja que não o almeja, que não o ama. Então, irmãos, durante a semana, vocês sabem que Satanás tem usado um material bélico para tentar fazer de tudo para nos distrairmos de Cristo, não retermos a cabeça. Então vamos ficar atentos, concentrados, buscando a orientação do Senhor para esse tempo, irmãos, de apostasia. Nós não concordamos com a apostasia, ela é bíblica sim, mas eu não preciso de concordar com ela. Eu sei que muitos virarão as costas para o Senhor e a sua palavra. E aqueles que são do Senhor, os remanescentes, estarão verdadeiramente sendo cada dia mais edificados e firmados no Senhor. Então vamos ler alguns versículos aqui, amados. Romanos 6, 17, 18 e o 22. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Você vê aqui nesse versículo 17 que é interessante, que o Espírito Santo, ele não está forçando ninguém a receber esta doutrina bíblica do Senhor de uma forma compulsória. É algo voluntário, que viestes a obedecer de coração, ou seja, voluntariamente. E olha o que essa doutrina fez, verso 18. E uma vez libertados do pecado, graças ao Senhor, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, o contexto todo aqui nós sabemos que é a morte do velho homem, a libertação plena do pecado. E uma vez libertados do pecado, irmãos, graças ao Senhor, nós somos livres em Cristo Jesus para amá-lo, para que então Ele venha manifestar em nós a sua vida santa. Então devemos entregar nossa vida ao Senhor, para que Ele então trabalhe a vida de santificação em nós. E o 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra, Pai, está aberta, e Teu Espírito que a inspirou tem o poder de trazer a nós a revelação, o entendimento, a sabedoria para compreendermos o que Tu tens dito na Tua palavra. Pai, não permita que nenhum tipo de trevas venha parar sobre as nossas mentes e assim não venhamos a compreender, entender a Tua palavra. O Senhor deseja nos edificar, o Senhor deseja, Pai, cada dia mais acrescentar mais de Cristo em nós. Então somos gratos ao Senhor porque o Teu Espírito nos foi concedido para esse mistério de ouvir dos Teus próprios lábios, das Tuas profundezas, das Tuas entranhas, a Tua palavra, a Tua voz, os Teus anseios, os Teus desejos, da mesma forma o Senhor Jesus Cristo, e Ele haveria de anunciar a nós, a Tua igreja. Então, Pai, estamos todos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, para ouvir o que Tu tens para nós, da Tua parte, naquilo que concerne uma vida de santificação. Por isso, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos este tempo, tem misericórdia de nós, fala conosco, queremos e desejamos ouvir a Tua voz, sendo edificados pelo Senhor. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós vimos aqui no versículo 22, que o fruto da santificação, como lemos nos versículos anteriores, ou a transformação, que é de glória em glória, a perfeita imagem de Cristo, esse é o desejo do Pai em nós. Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo,
são 3 pessoas santas, Deus, que se manifestou a cada um de nós, trazendo toda a revelação daquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. A partir do novo nascimento, da nossa nova vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus iniciará em nós uma boa obra, uma obra de transformação, uma obra de santificação, nos conformando à imagem de Cristo. Esse é o desejo do Pai, ter uma família de muitos filhos semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. Por isso que cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo a sua vida em mim. Agora, se nós entendermos e termos e buscarmos essa experiência de não mais eu, irmãos, o Espírito Santo, ele terá muitos acréscimos de Cristo para cada um de nós, para nos tornarmos cada dia mais homens e mulheres santos em Cristo Jesus. Então, por que a santidade ela é tão importante, irmãos? Claro que nós, filhos de Deus em Cristo Jesus, precisamos de ter a natureza dele. Já temos em Cristo, mas santidade é uma característica de um filho de Deus. Então ela tem que ser visível em nós e os frutos que ela produz devem ser de santificação. Nós vamos ver aqui. Claro que algumas coisas que iremos comentar aqui, eu entendo da parte do Senhor, oramos a respeito disso. Nós sabemos que talvez muitos irmãos e irmãs não alcançaram um estágio, mas estão a caminhos. E esse estágio é o desejo do nosso Pai, a sermos levados a uma estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade do homem, o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito está trabalhando para formar Ele em cada um de nós. Estão me compreendendo, irmãos? Então, muitos, talvez por negligência, não têm se aplicado tanto ao Senhor e à sua palavra. Então, esses demorarão um pouquinho mais para alcançar uma vida de santidade plena, perfeita, na qual Deus deseja e quer. Claro que cada um de nós estamos muito longe de uma perfeição cristã, mas, irmãos, enquanto mais nós olharmos para Cristo e a sua cruz e verificarmos que o Pai deseja, Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Ele já habita em nós. Quando cremos no Senhor, quando cremos em nossa morte e ressurreição com Ele, Ele veio habitar dentro de nós. Mas o Espírito Santo deseja e quer, como propósito do Pai, é formar essa pessoa. Convém que Ele cresça e nós diminuamos. Então, quanto mais Cristo Ele é formado dentro de cada um de nós, mais santo nos tornaremos. Mais parecidos com o Senhor Jesus nós seremos. E quando nós alcançarmos um patamar de não mais eu, mas Cristo, porque nós confessamos, e é uma coisa assim, muito assertiva dizer que Cristo é minha vida, que Ele habita em nós, que o meu viver é Cristo. Mas, irmãos, devemos tomar cuidado se verdadeiramente Cristo é o nosso viver. Ele é a nossa vida, mas quando Cristo for o nosso viver, obviamente, irmãos, você vai verificar que as suas atitudes, como diz o apóstolo Pedro, serão todo o nosso procedimento santo. Eu creio, irmãos, que nenhum de nós aqui ainda temos muitos procedimentos santos, mas nem todos os procedimentos, eles são santos. Mas o Espírito deseja que nós, Igreja do Senhor, tenhamos todo o nosso proceder santo. E como que Ele alcançará isso em nós? Formando Cristo em nós. Convém que Ele cresça ou diminua. Quanto mais Cristo cresce em mim, mais eu vou estar diminuindo. Então, o que tem que aparecer em mim e em você é a expressão de Cristo. E as virtudes de Cristo. É o falar dócil de Cristo. É a maneira de agir com as nossas mãos no tratamento com as pessoas. Os nossos caminhos são dirigidos pelo Espírito do Senhor e Ele sempre nos guiará a Cristo. Então, Cristo vivendo em mim, como diz o apóstolo Paulo, ele poderia dizer isto:
porque ele faz uma particularização. Para mim, o viver é Cristo. Então, todas as atitudes de Paulo eram dirigidas pelo Senhor Jesus Cristo. E nunca houve uma desarmonia e nunca houve uma guerra entre a vida de Cristo em Paulo e a vontade de Paulo. Porque a vontade de Paulo estava mesclada com a vontade de Cristo. Então, a vontade de Cristo era também a vontade do apóstolo Paulo. Porque Paulo ele entendeu a cruz de uma forma experimental e vivia a experiência de uma vida de cruz, ou em outras palavras, de uma vida crucificada. Irmãos, isso todos nós podemos alcançar. Não está assim muito distante de cada um de nós, muito pelo contrário, está muito próximo de cada um de nós. É viver uma vida crucificada. Gálatas 5:24. Paulo escreveu assim: e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, quem causa tanto desgosto para nós e ressentimentos para nós mesmos é nós mesmos. O nosso grande problema no cristianismo é nós mesmos. Nós temos uma servir muito dura, ela não se inclina, ela tem uma tendência de se rebelar contra todo e qualquer tipo de autoridade, mesmo as autoridades humanas. Vocês percebem que na época de eleições, você vê os evangélicos, os crentes, não é assim? Gente, que cambada de gente besta e boba, nunca vi isso, levantar bandeira para um político e outro, mas não levantam essa bandeira aqui, a bandeira da palavra, levantam a Bíblia, mas empunhando a outra bandeira de um candidato, não é? Nós não podemos tomar partido, irmãos, A ou B ou C, isso deve ser muito particular para cada um de nós, e o Senhor sabe, irmãos, o Senhor frustrou muita gente nas eleições passadas, porque virou uma idolatria. Entende, irmãos? Agora, o Senhor tem os seus caminhos, e os caminhos de Deus são perfeitos. Então, Senhor, qual é aquele que o Senhor deseja colocar ali no poder? Irmãos, será que nós temos buscado isso? Ou nós somos levados pela avalanche da multidão, que se dizem evangélicos, mas que são vazios do Evangelho e que vivem uma vida sem direção, totalmente perdidos? Isso é uma arraso, é uma vergonha para o cristianismo. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. Tem pessoas que se envergonham e tem pessoas que é uma vergonha para o Evangelho. Como que eles vão conhecer o Senhor, irmãos? Quando nós conhecemos o Senhor, o Todo-Poderoso, irmãos, nós temos que ficar com a boca no pó, porque Ele é o grande eu sou. Imagina só, irmão, aquele que Ele criou todo este universo e pela mesma palavra Ele sustenta todas as coisas, Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e todas as coisas envolvem você e a mim. Ele que sustenta o nosso levantar, nosso sentar, o nosso sono, nos dá apetite para comer, nos dá alimento para nos alimentar. É um Deus que tem suprido todas as coisas. Agora, este Deus que é o Todo-Poderoso, irmãos, tem nos chamado para uma vida de santidade. O que é ser um homem, uma mulher santo? É ser separado para o Senhor. E a evidência da santidade é você produzir os frutos da santificação. É produzir o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, as virtudes daquele que nos chamou das trevas onde nós estávamos para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós podemos ter um coração tão endurecido para com o nosso Senhor, que Ele fez tudo por nós. Ele morreu a tua morte, Ele livrou você de um grande problema teu, de você mesmo, do seu pecado, da sua natureza perversa adâmica. Agora, a partir do seu novo nascimento, o Espírito Santo do Pai, Ele começa uma obra de santificação em nós. Irmãos, Cristo, guarde bem isso, Ele não apenas morreu pelo nosso pecado, Ele morreu para o pecado. Para o pecado. Ele também, isso significa que Ele morreu, irmãos, Ele tirou de nós
todo o poder que o pecado, toda a força que o pecado exercia sobre nós, nos fez livres. E Paulo aqui em Romanos 6, olha o que diz aqui no versículo 14, irmãos. A palavra ela diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Claro, estamos livres, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça é uma habilitação do Senhor para vencermos o pecado. Não tem como ele nos dominar mais. Tá bom, irmãos? Então, a nossa união com Cristo, ela é, essencialmente falando, a raiz da santidade. Agora, irmãos, aqui fique claro uma coisa para cada um de nós aqui, para nós cristãos, como encorajamento. Quero dizer algo muito importante a todos que desejam viver uma vida em ascensão, naquilo que concerne a uma vida de santidade. Somente o verdadeiro cristão, o pedigree, o genuíno cristão, é que vai desejar uma vida santa. Por quê? Porque ele passou por uma mudança transformadora e profunda. Estava num lamaçal de lodo do pecado, foi tirado e colocado sobre uma rocha que é Cristo. E ali ele começa o processo de nos purificar. Agora, nós podemos responder com não para o Senhor e viver uma vida segundo o nosso próprio jeito. Irmãos, um dia estaremos diante do Senhor, onde nós prestaremos contas, tudo a Ele da nossa dura serviço, que nunca se dobrou à voz dEle. Percebe? Então, o nosso Senhor é muito gentil, Ele é muito carinhoso, Ele quer uma vida derramada a seus pés, mas que seja uma vida voluntária, e Ele não pode trabalhar em nenhum de nós enquanto Ele encontra em nós resistência para o operar da sua palavra. A palavra operando em nós, ela vai nos conduzir a uma vida de santidade. Vocês se recordam em 1 Tessalonicenses 5:23, que está escrito assim: e o Deus Ele vai operar em nós é Deus que vai operar em nós uma santificação, começando no nosso espírito, alma e corpo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Ele vai processar em nós, operando em nós a santificação. Ele já determinou isso, mas Ele não vai fazer isso em nós se nós não desejarmos uma vida de santidade. Você é crente ou você é um santo? Irmãos, fomos chamados para uma vida de santidade. Vida de santidade é uma vida separada para o Senhor. É uma vida exclusivamente para Ele, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Um povo que é separado. Não é um povo que está dentro de uma redoma de vida, que o Senhor vai agora guardar. Não, vamos passar por tantas intempéries nesse mundo, mas com a mão protetora de Deus sobre nós. Entende, irmãos? Agora, nós experimentamos uma transformação tão profunda, libertos do pecado. Agora, irmãos, passamos da morte para a vida, então Ele vai começar em nós uma operação de santificação. Agora, nós desejamos isso, irmãos? Agora, o que tem impedido a santificação é o pecado, mas ele foi tirado, foi removido de nós. Hebreus fala que ele foi aniquilado, Hebreus 9:28, aniquilou, deixou totalmente sem efeito. Agora ele pode operar em nós a santificação, mas muitos de nós, irmãos, não desejamos uma vida de santidade. Quando de fato nós desejamos uma vida de santidade, que é também, em outras palavras, salvação da alma ou maturidade espiritual, Ele vai operar isso em nós. Você não deseja ter as virtudes de Cristo? Muitos são ensinados a ser como Jesus, a amar como Jesus amava, a ter os gestos que Jesus tinha, a ter o falar como Jesus falava. Isso nunca vai acontecer pelo esforço
porque precisa do Espírito Santo nos habilitar. Aí o nosso falar será um falar de Cristo. Isso você pode perceber diariamente nas suas conversas, quando você se reúne com seus amigos. E por incrível que pareça, as nossas reuniões com nossos amigos, a maioria deles são ímpios. Você faz a diferença no meio deles, ou você se mescla junto com eles? Ou você ama o falar deles? Ou você fica encantado e quer contar também sobre aquilo que você tem praticado, muitas vezes nos bastidores? Ou nós vamos dizer não para essa conversa e vamos introduzir o Senhor Jesus? Irmãos, nós temos vergonha de Cristo. Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, e tem muita gente aí pregando, Pedro negou a Cristo. Nós negamos o Senhor todos os dias, todas as horas. Quando, irmãos? Quando o Senhor apresenta pessoas ímpias para nós, e nós estamos aqui para cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial, os ímpios vêm até nós, o Senhor traz para nós. O que nós falamos para eles? Será que esse é o Evangelho que nós pregamos para eles? Será que nós confessamos a Cristo para eles assim? Olha, vai lá para a minha igreja. Não, irmãos, não é maneira de pregar o Evangelho. Convidar sim, mas, irmãos, você tem a vida de Cristo dentro do teu interior. Qual deve ser a tua atitude? Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do Pai. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não vou confessá-lo diante de meu Pai. Você já parou para pensar nessa palavra, irmão? Palavra muito séria. Nós estamos aqui para servir o nosso Rei Jesus. Nós estamos aqui, ou viver nesta vida, porque nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. Porque 2 Coríntios 15 diz assim: Jesus, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, os filhos de Deus em Cristo Jesus, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você vive para si ou vive para o Cordeiro? Você cuida dos seus negócios ou dos negócios do seu Pai, que está nos céus? Temos que pensar nisso, irmãos. E uma outra coisa aqui, irmãos, vou dizer até um absurdo. Irmãos, não deixem a chama do amor de Deus que está dentro de vocês morrerem, porque este mundo tem nos envenenado cotidianamente com as suas pregações de WhatsApp, de Instagram, de Facebook e tantas outras redes sociais. Isso tudo é perda de tempo, porque nós somos fofoqueiros e fofoqueiras e gostamos de saber da vida dos outros para contar um para os outros. Temos que falar de Cristo um para o outro, irmão, não da vida dos outros. Que tristeza. Ontem recebi uma ligação à noite de um irmão querido, nós oramos aqui ontem, a irmã Simone, novinha de tudo, irmãos, 50 anos, foi para o Senhor. Minha irmã que amava muito. O irmão ligou para mim desesperado, não sabia o que dizer. E se fosse você, estaria preparado para encontrar com Deus, com o Pai? Ela estava, descansou no Senhor. Falava hoje com o pastor Glênio de manhã, pedi para o Glênio ligar para ele também. Choramos bastante. Eu sou querida demais. Irmãos, nosso tempo aqui está acabando. Então prepara-te para encontrar com teu Deus. Hebreus 12:14, a palavra fala assim, olha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então leve teu cristianismo mais a sério. Não estou cobrando de ninguém, irmãos, entenda isso. Não confunda exortação, porque estou aqui totalmente entregue na mão do Espírito do Senhor. Ele me usa como Ele quer, da forma que Ele quer. Eu não vou deixar de falar aquilo que Ele coloca no meu coração para poder transmitir a cada um de vocês. Lembre-se, a nossa vida aqui, a palavra fala que ela é como um sopro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Que é a vossa vida como um sopro. Sopro.
logo nós vamos estar diante do Pai. Pense nisso, irmão. Considere isso, estou dizendo, aos pés do Senhor, para que você vive uma vida derramada aos pés dEle, amando o Senhor, desejando que Ele volte. Por que nós não desejamos que Ele volte, irmão? Porque nós não amamos o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós vamos desejar que Ele volte, porque como vamos ficar longe daquele que nós amamos, embora nós não temos visto a Ele, mas Ele se faz presente no coração daquele que creu. Muitas vezes tão imperceptível, muitas vezes as pessoas pensam, ó, eu vivo um cristianismo, parece que Ele nem habita em mim, porque talvez Ele tirou o senso da presença dEle em você. Você vive uma vida totalmente relaxada, desleixada. Volta para o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Oséias fala aqui, é tempo de buscar o Senhor. Qual é o tempo de buscar o Senhor? Hoje. E Ele nos deseja, irmãos, fazer de nós homens e mulheres santos. O que é ser uma pessoa santa? É um filho de Deus que se parece com Cristo, no seu falar, na maneira de pensar, na maneira de caminhar, nos seus gestos. A santificação do cristão não é algo estático e neutro. Nunca foi, nunca pode ser. A santificação ela vai produzir em nosso interior evidências no nosso interior que é próprio de cada cristão, próprio nosso. Estão me compreendendo, irmãos? E também isso vai se manifestar exteriormente diante dos homens. Será que de fato as pessoas aí fora, no nosso dia a dia, veem que nós somos homens e mulheres santos em Cristo? Ou nos vê como meros crentes, como meros evangélicos? É terrível isso. Nosso chamado é para viver uma vida de santidade diante do Senhor. De santidade. Porque, irmãos, a santificação ela vai produzir no interior de cada um de nós evidências, guarde bem isso, evidências de uma vida santa. Muitos são os santos na Bíblia que lamentaram da sua impiedade, mostrando-nos a realidade que, por mais santo que nós sejamos, quanto mais santo você é, mais impuro você vai se sentir. Vamos ler aqui, irmãos, um texto, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 15. 1 Timóteo 1, versículo 15. A palavra de Deus, ela diz assim, 1 Timóteo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui no grego também, irmãos, essa principal aqui é protos, que significa eu sou o chefe de todos. Paulo está assumindo uma responsabilidade. Se existe uma pessoa pecadora, chefe de todos, sou eu. Por que o apóstolo Paulo disse isso, irmãos? Eu sei que tem muitos teólogos que defendem uma vida que o apóstolo Paulo não alcançou a maturidade espiritual. Eu creio que ele alcançou sim. Quanto mais você chega perto da luz, mais você vai ver que você não presta. Para a gente perceber que nós não prestamos mesmo, chega perto da luz. Ou então, essa luz não é assim, por exemplo, se eu chegar perto de uma luz tal qual essa aqui, eu de alguma maneira pode ser que vou ver sujeira na minha camisa, alguma forma, mas a luz dele vai brilhar em nosso interior, na nossa alma. O Espírito foi regenerado, Filho de Deus. Então, Ele quer santificar a nossa alma. Quanto mais nós chegamos perto dele, perto da luz, irmãos, nós temos temor do Senhor. Porque você sabe, e eu também sei, que existem muitas coisas em nós, que nós vivemos, que não é adequada com o Senhor. Por exemplo, seus pensamentos relacionados a algumas pessoas. Não são terríveis? Aquelas pessoas que você não gosta dela, que você sabe que ela não gosta de você, o que você pensa a respeito dela? Não é assim?
Irmãos, isso não é um pensamento santo. Então vamos aproximar da luz, irmãos. A gente começa a ver quem nós somos. Umas tranqueiras, por natureza. Fomos regenerados, sim, fomos, claro. Porque o apóstolo Paulo coloca uma posição aqui terrível. Vamos ler o contexto desse versículo aqui. Versículo 12, ele diz assim, olha só. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Claro, Paulo estava desfalecido quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Deus que ele tanto perseguia era o Jesus que ele tanto odiava. Mas esse Jesus que Paulo tanto odiava era o Jesus que amava tanto Saulo. E foi o amor de Jesus que conquistou o coração de Saulo. E depois do apóstolo Paulo. Que vida maravilhosa teve este homem com o Senhor. Então, me fortaleceu Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha irmãos, que coisa linda, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor. Quem que ele perseguia? O Senhor Jesus Cristo, perseguindo a igreja de Cristo, blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Agora, olha aqui que Paulo coloca em seguida, transbordou, encheu a taça, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isso nunca pode ser mudado, irmãos. Essa graça, este amor transbordante que é em Cristo, transbordou na vida de Paulo. Ele que era insolente, perseguidor, blasfemo, ele blasfemava de Cristo, anatematizava Cristo e os seus seguidores. Paulo odiava Cristo antes de crer, mas ele não sabia que aquele que odiava tanto era quem mais o amava, que era um amor incondicional, um amor eterno. Ele pôde entender este amor pelo Espírito. Em Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele disse isso também em Efésios 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmão, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os irmãos no Brasil inteiro estão se reunindo, buscando o Senhor, vivendo uma vida santa. Por que nós temos essa dificuldade em viver uma vida de retrocesso, de uma vida estática no cristianismo? Não existe vida estática. No cristianismo, ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Como tem sido o teu caminhar com o Senhor? Irmão, não perca tempo, irmão. É tempo de buscar o Senhor. E aqui ele diz o seguinte. Então, ele pôde dizer, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio, não é que nós fomos até Ele, Ele veio até nós, ao mundo, para salvar os pecadores, nos quais eu sou o principal. Por quê? Porque Ele era blasfemo, perseguidor, insolente, mas Ele obteve misericórdia. E agora, irmãos, por favor, não confunda aqui não, como muitos teólogos aí, que são mequetrefes, teólogos respeitáveis, que afirma que Paulo ainda era um pecador. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ah, mas eu não concordo. Concordo que não tem a revelação de Deus. Você não concorda porque você vive uma vida na dependência de terceirização. Muitos teólogos, mas conversei essa semana com uma pessoa dizendo o seguinte, pastor Cláudio, eu não concordo porque o teólogo tal disse que não é assim. A Bíblia diz que é assim. Fica com o teólogo, eu vou ficar com a palavra de Deus. Se você ler, irmãos, as vezes que Paulo fala nas suas cartas, 13 cartas, leia as 13 cartas, procure separar a palavra santo. Quantas vezes aparece? Em nenhum momento ele se refere ou
deprecia a obra de Cristo chamando os irmãos de pecadores. Não, é aos santos. Santos. Mas eu não sou tão santo assim. Deus diz que é. Fique com a opinião de Deus. Ah, eu não concordo. Você é um incrédulo. Não crê. Você está depreciando a obra que Cristo fez na cruz. Hebreus 7:25 fala que foi uma obra plena e perfeita. Como que eu vou crer que eu ainda sou um pecador? Porque a Bíblia diz que Ele veio para tirar o pecado do mundo. Se Ele veio tirar o meu pecado, eu sou um pecador? Não, irmão. Eu era. Agora em Cristo eu sou um santo Jesus. Você é um santo. Eu não creio dessa maneira. Talvez você não alcançou isso ainda. Mas busque aos pés do Senhor. Não vai consultar teólogo. Falando, semana liguei para o Romeu para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Muitas dúvidas também. Não, Cláudio. Paulo falou isso sim. Ele era o chefe dos pecadores, o principal. Mas ele obteve a misericórdia. Aqui precisamos de revelação para compreender. Se ele escreveu, mas por que Paulo escreveu isso aqui? Sabe por quê? Para que nenhum de nós venhamos a ficar desesperados, salvo ou não salvo, somos salvos. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Cristo é minha vida, o Pai habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Como que eu posso afirmar que eu sou um pecador? Você vai pecar? Claro que vai pecar. A sua alma é doente ainda, a minha alma também é doente. Por isso que ele disse lá em Efésios 4:32, sede uns para com os outros. Essa palavra sede é a condição que eu dou para vocês, para habilitar vocês a ser bons uns, porque o fruto do Espírito é bondade. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. O problema do pecado foi resolvido, irmão. Agora, o que você é? Um crente ou um santo? Fique com a opinião de Deus. Abra, por favor, em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Porque, irmãos, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25 aqui, irmãos, um texto muito conhecido nosso, mas vale a pena nós darmos uma olhada com bastante carinho para esse texto aqui. Efésios 5, verso 25. Aqui ele está falando de marido e mulher, claro que é Cristo e a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Ele é quem vai operar em nós a santificação, tendo-a purificado. Irmãos, Ele purificou a igreja com o seu precioso sangue. Isso é maravilhoso demais. Nós somos purificados. O que é purificados? Puro. O que é puro? Santo em Cristo Jesus. Eu não quero depreciar aquilo que Cristo fez por mim lá no Calvário. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, é o que nós somos, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, irrepreensível. Isso que nós somos em Cristo. Deus diz que nós somos assim. Eu tenho que crer que eu sou assim. Se eu não creio dessa forma, aí eu vou usar isso para afiançar as minhas fraquezas. Aquele irmão lá pregando uma heresia. Irmãos, vai diante do Senhor. Judas diz assim, Judas 1:24, aquele que é poderoso, quanto poder ele tem, irmão? Ele sustenta este universo, irmão. Será que ele não tem capacidade de guardar eu e você do pecado? O que você acha? Sim ou não? O problema é que nós somos tímidos e negligentes. Como eu desejaria, irmãos, que cada um de nós dedicasse mais ao Senhor, mas nós estamos preocupados com as coisas desta vida. Fomos chamados. Ele não vê na sua igreja
defeito, porém santa e sem defeito. Aqui no verso 28 ele diz assim, o verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, né? Vocês alimentam a carne de vocês e cuida dela, né? Olha só, como também Cristo faz com a igreja, alimenta a igreja e dela cuida. Nós estamos sob os cuidados do dono da igreja, do Deus Todo-Poderoso, aquele que disse assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Para quem que foi dado todo poder no céu e na terra? Para Jesus. Se eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Com quanto poder, meu irmão? Então, fique ligado no Senhor, fique ligado nele, na sua palavra, que você não vai viver uma vida que o deprecie, percebe, irmãos? Então, queridos, um outro texto aqui, abra lá em Cânticos de Salomão, capítulo 4, que é uma figura da igreja. São textos que alegram tanto o meu coração, os nossos corações, porque expressam aquilo que ele sempre quis fazer com cada um de nós. 4, versículo 7. Olha que lindo aqui, irmãos. 4, Cântico ou Cantares, 4, versículo 7. Aqui é a voz do esposo, Salomão. Salomão é uma figura de Cristo. Ele diz para a Sulamita, sua esposa, que é uma figura da igreja. Ele disse assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Então, irmão, ainda que você não chegou numa experiência como essa, fique com o prisma de Deus, não confie na sua incredulidade. Hebreus fala: cuidado, irmãos, que não surja aí no meio de vocês. Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Afastar do Deus vivo, Cristo é a sua vida, mas você perdeu o senso da presença dEle. O que tem que fazer para cultivar o senso da presença dEle? Praticar a presença de Deus. Ter uma vida devocional todas as manhãs, uma conversa com o Senhor, com teu Pai, que ama você. Ai, como nós temos que descobrir o quanto somos amados pelo Senhor. O amor dele traz descanso para o nosso coração. O amor dele nos enche, irmãos, de segurança. O amor dele lança fora qualquer tipo de medo. O amor dele está em nós, foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito. É um amor que nos traz tanta segurança para todos nós, irmãos. Como é precioso isso. Agora, foi Deus e o Pai que quis que o Filho nos perdoasse. Vocês se lembram de Jacó? Qual foi o recado que Jacó deixou para os seus filhos quando ele morreu? Abra comigo em Gênesis capítulo 50. Irmãos, meu desejo é que o Espírito interprete essa palavra ao teu coração, para você se alegrar e perceber. Nós vamos aqui verificar em José, vamos ver em José o coração do Pai, o coração de Cristo. Porque Jesus, ele foi tão magnânimo para conosco, irmãos. Agora você tem que pensar aqui, deixa eu colocar aqui e fazer uma alusão. Vamos pensar assim, que todos nós aqui, nesta manhã, éramos os irmãos de José que o tivéssemos traído, José. Senão você não vai entender isso aqui. E se você não entender, depois vai para sua casa, não pergunta para ninguém não, vai orar, fala assim: Espírito Santo, foi o Senhor quem inspirou a palavra, revela para o meu coração, eu quero saber. Eu tenho certeza, se houver uma sinceridade no seu coração, Ele vai revelar isso de uma forma tão linda no teu coração, que você vai se alegrar, dar pulo de alegria, sair assim como solta um bezerro num curral, ele sai naquela pastagem, não sabe para onde que vai, anda para lá, corre para lá, e você vai ficar bobo, porque a revelação do Senhor faz isso conosco, enche o nosso coração de alegria, e Ele quer. Agora, os irmãos de José haviam traído ele, vocês se lembram da história, né? Vendeu para os ismaelitas, ficou na casa de Potifar, depois ficou preso 2 anos, saiu de lá para ser o governador do Egito. Então, quando o Jacó tinha morrido,
Que mistério, irmão. Tem um irmão que diz o seguinte: o Deus imortal morre. Jacó estava sendo a figura de Deus o Pai. E Jacó morreu. Que lindo, irmãos. Que coisa impressionante. Versículo 15, 50 de Gênesis, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Que venderam ele, que ele só não foi morto porque Deus não permitiu. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou. Teu pai ordenou. Guarde essa palavra, irmão. Antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. José, figura de Cristo. Que palavra que aparece aí, irmão? Perdoa. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos. Quando? Quando estávamos no pecado, odiosos e odiarmos uns aos outros. Há muita gente ainda hoje que odeia um ao outro. Porque quem persegue os cristãos são os evangélicos. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Imagina a cena, irmão. José estava prefigurando aqui a pessoa de Cristo. Depois, verso 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Você se lembra que Paulo disse assim, lá em Filipenses 2, a partir do versículo 11, o 10, 11, ele diz assim: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua dará louvores. Um dia, irmãos, todos vocês aqui, como eu também, vai estar prostrado diante de Deus. Talvez muitos com muito medo. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Vamos ver a resposta de José. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que linda cena, irmãos. Não há o que temer, irmãos, diante daquela obra que Cristo fez no Calvário. E não discuta por palavras que não têm nenhum valor. Fomos chamados para edificar uns aos outros, não para discutir nem para debater ideias. Ele nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E neste reino nós temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados. Nossos pecados foram purificados e Ele fez de mim e de você santo. E quem santifica a igreja é o próprio Cristo. Lembra de Hebreus capítulo 2, versículo 11? Abra lá, por favor. Hebreus 2, verso 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Temos aqui uma linda declaração. Os meus ouvidos estão parecendo quando você entra no avião, depois fica aquela coisa assim, sabe? Saindo de uma gripe terrível, fica aquela coisa assim. Eu não estou ouvindo nem mexer de Bíblia, estou meio surdo por causa dessa coisa, acho que parece que está a secreção até no ouvido. Mas estou falando, não estou falando muito alto não, né? Está tranquilo. Ok. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 10 e o 11, mas o foco aqui é o 11, que diz assim, o 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado por tudo aquilo que ele sofreu. Agora, olha o 11. Pois tanto o que santifica, quem santifica é ele, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Está vendo aqui, irmãos? Ele é quem nos santifica. Então nós somos santificados. E a santificação tem que ser uma obra ascensional em nós, crescendo no Senhor, desejando o Senhor, uma vida de santidade. Você foi chamado para ser santo, santo em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso. Então, irmãos, não deixa isso, não considere a obra que ele fez lá no Calvário por amor a mim e a você. Então, o que Paulo estava dizendo quando ele era o principal dos pecadores, o escopo aqui, de quase todas as referências pessoais, é a depreciação de si mesmo. Ele não depreciou a cruz, ele depreciou a si mesmo e ampliou a obra da cruz. Eu sou o principal, mas ele alcançou misericórdia. Está vendo, irmãos? Diferente de muitos que vão por um fato de pesquisas. Jó diz que não é pelas nossas pesquisas que vamos conhecer o Senhor, é pela revelação da palavra. Toma muito cuidado, muito cuidado. Hoje eu entendo, porque o irmão Glênio e Thomas, na época que eu fiz teologia, toda sexta-feira, você vai passar aqui. Eu não entendia por quê. Eles tinham um certo temor de eu ir por outros caminhos. Mas louva a Deus pela vida desses irmãos queridos e de outros que têm me ajudado também nesses dias. Que precioso, alegro muito meu coração. Hoje então, quando eu recebi aquela notícia que a irmã Simona tinha falecido, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza, né? Porque é uma coisa assim, irmãos, é tão gostoso quando você sabe que um irmão, irmã do Senhor parte para a glória. É gostoso porque sabemos para onde que vai, sabemos que o nome dessa pessoa estava escrito no livro da vida. Que alegria, sabe? Misturado com tristeza, é uma coisa assim, meia maluca, o mundo não consegue entender isso, mas é algo assim extraordinário, irmãos. Então, Paulo ele nunca depreciou a cruz, ele sempre afiançou a cruz, em todas as circunstâncias. Então, Paulo vivia inteiramente para Cristo. O que Paulo tinha com este mundo? O que impedia a santificação dele? Será que era o mundo? Ele disse assim em Gálatas 6,14: longe de mim esteja gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, está morto para mim e eu morto para o mundo. Então Paulo vivia para quem? Esse mundo não tem mais nada a ver com ele, nem ele com o mundo. Vivia inteiramente para o Senhor, uma vida devotada aos pés de Cristo. Santificação, irmãos, entenda isso, não é por aquilo que nós fazemos, não é pelas obras, porque quando eu criei no Senhor, eu queria viver uma santificação na base do meu esforço, né? Eu não ia em lotéricas para pagar alguma coisa, senão o que vão pensar de mim? Que eu sou jogador aí de loterias, tal, etc. Não, você pode ir em qualquer lugar, você é santo em Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me envolver por nenhuma delas. Agora, eu tenho domínio sobre o meu andar, porque o Espírito possui a cada um de nós. Agora, irmãos, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não é pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele é, pois Ele é o Deus Santo, e ser santo significa que somos um povo que foi separado pelo próprio Senhor para Ele mesmo. Irmãos, vamos abrir lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Toda a Bíblia está recheada desses textos e da vontade do Pai, mostrando a importância daquilo que iria fazer lá no futuro. Êxodo capítulo 20, versículo 26.
ele diz algo aqui que nos chama muito a nossa atenção. Esse é um livro tão precioso, irmãos. O pano de fundo de Levítico aqui, você vai encontrar lá em Hebreus. E Hebreus, o pano de fundo é Levítico. Verso 26, a palavra de Deus diz assim, Levítico 20, versículo 26. Ser-me-eis santos. Aqui era uma promessa, que nós vamos mostrar já quando que nós seríamos santos. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Uma pessoa santa em Cristo é uma pessoa que é do Senhor. Uma pessoa para crescer em santidade é aquela pessoa que verdadeiramente considera o Senhor, que não vive uma vida da forma que ele acha melhor. Olha aqui em Levítico 21, versículo 8. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. Então, quem faz a santificação em nós é o próprio Senhor. Agora, volta um pouquinho para trás aí em Êxodo capítulo 29. Vamos descobrir aqui como que a santificação, ela será uma evidência ou ela é um processo, claro, nós sabemos disso, mas como que a santificação ela se consumará em nós. Diz assim, verso 42, Êxodo 29, versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali, olha, agora presta atenção no 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, por minha presença, sejam santificados. Como, irmão? Vamos ser santificados pela presença de Cristo em nós. O Deus 3 vezes santos, habitando em nós, nos torna homens e mulheres santos. Olha aqui, irmãos, eu tinha uma gama de textos para mostrar nas cartas do apóstolo Paulo, falando sobre os santos. Mas leiam depois essas cartas, dê uma atenção especial para elas, olhando para a importância que o Espírito Santo de Deus dá relacionado à santidade. É algo tão profundo, vocês vão crescer bastante, vocês vão viver uma vida totalmente na dependência do Espírito, crescendo em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não, mas eu sou um pecador. Pecador? Posso citar só mais um texto? Abram comigo lá em Apocalipse 21, verso 27. Vamos ver quem vai entrar ali. 21, versículo 27. Outrora nós éramos pecadores, mas agora nós somos santos em Cristo. Eu não concordo com isso. Por que, irmão, você não concorda? Porque o teólogo reformado diz que não é assim. Mas a Bíblia diz que é assim. Então fica com o teólogo. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Muito bem. Apocalipse 21, versículo 27. Essa nela aqui é Jerusalém, a cidade santa, a glória. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não vai entrar lá pessoas contaminadas. O que isso significa? Só vai entrar santos. Então, queridos, medita depois, pensa um pouquinho, analisa a tua vida diante do Senhor. Que tipo de vida você tem vivido aos pés do Senhor? Porque, irmãos, nós queremos muitas vezes viver uma vida, mostrar para o mundo quem nós somos. Nós gritamos para o mundo que nós somos tal, tal e tal e tal. Não. Mostre para o Senhor, aquele que vê, aquele que diz para nós lá em Lucas 1, 74, 75. Viver, Ele nos libertou dos nossos inimigos, e um dos nossos inimigos é nós mesmos. Vivermos todos os dias
em santidade diante dEle. Todos os dias, não um dia, todos os dias. Quando nós vivemos diante do Senhor em santidade, verticalmente, horizontalmente, vamos viver santidade diante dos irmãos também e diante deste mundo. Porque é a cruz, vertical e horizontal, forma uma vida crucificada, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor por esse tempo de reflexão na palavra. Obrigado, Pai, porque a santificação procede do Senhor para nós. Que Teu Espírito não encontre em nós, Pai, nenhum tipo de resistência, para que o Senhor possa extravasar em nós, ó Pai, nos levar a uma vida de santidade, diante de Ti e diante dos homens. Ó Pai, nos ajuda nisso. Precisamos tanto do Senhor nessas áreas, ó Pai. Santifica a nossa alma. O Senhor já começou uma boa obra e é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Obrigado pelo tempo de reflexão da palavra e leva-nos guardados. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.